Bem-vindos à nossa quarta videoaula. Veremos neste nosso encontro como se dá a análise das demonstrações contábeis, especificamente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Elementos essenciais ao gerenciamento empresarial. Só para criarmos um paralelo de entendimento à importância das distintas funções dentro de uma empresa, cabe dizer que existe uma ramificação da administração que se dedica a gerir as finanças empresariais. Seu objetivo é, portanto, maximizar o patrimônio dos acionistas. A função do administrador financeiro, que é o profissional que exerce essa função, é orientar as decisões de investimentos e financiamentos a serem tomadas pelos dirigentes das empresas. O papel do contador, por sua vez, é fornecer as demonstrações financeiras, também chamadas de demonstrações contábeis, para os acionistas, administradores financeiros e dirigentes. A análise financeira de balanço propicia uma avaliação do patrimônio da empresa e das decisões tomadas, tanto em relação ao passado, retratado nas demonstrações financeiras, como em relação ao futuro, espelhado nos orçamentos financeiros. A análise das demonstrações contábeis começa onde termina o trabalho do contador. O papel de interpretar os dados fornecidos pelos instrumentos contábeis, elaborados pelo contador, é de vocês, futuros administradores. Mesmo que o foco não seja o de elevar o ganho empresarial, mas também para todas as rotinas do dia a dia das entidades. O administrador que entende de análise das demonstrações contábeis é um administrador com A maiúsculo. Frase minha, hein? Só para nos familiarizarmos com a nomenclatura, as demonstrações contábeis, como já havia dito, são chamadas também de demonstrações financeiras. Quando se usa o termo análise de balanços, no plural, quer dizer que esta análise será referida aos demonstrativos como um todo, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa e os demais. A análise de balanço, o objetivo é extrair informações das análises financeiras para tomar de decisões. As demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com regras contábeis. A análise de balanço transforma esses dados em informações e será tanto mais eficiente quanto melhores informações produzir. É importante, portanto, a distinção entre dados e informações. Dados são números ou descrições de objetos ou eventos que isoladamente não provocam nenhuma reação ao leitor. Informações representam, para quem as recebe, uma comunicação que pode produzir reação ou decisão frequentemente acompanhada de um efeito surpresa. Por exemplo, quando se diz que o Brasil tem X milhões de habitantes, tem-se um dado. Quando se divide, porém, o produto nacional por esse dado, encontra-se a renda per capita. Quando se compara essa renda com a de outros países e quando se constrói uma série histórica dessa renda, pode-se chegar à conclusão de que o Brasil é um país carente e que vem perdendo posição em relação aos outros países. Aí tem-se a informação. As demonstrações financeiras mostram, por exemplo, que a empresa tem X milhares de dívidas. Isso é um dado. A conclusão é de que a dívida é excessiva ou é normal, de que a empresa pode ou não pagá-la, é informação. Vejamos isso de forma gráfica. Então, através dos fatos ou eventos econômicos financeiros, e uma vez passado pelo processo contábil, as demonstrações financeiras geram dados que, através das técnicas de análise de balanço, conseguimos, no caso aí, as informações financeiras, econômicas, para sim tomar as decisões necessárias. Para o contador, a preocupação básica são os registros das operações. Na aquisição de uma máquina, por exemplo, quais os custos que comporão o custo de aquisição, a taxa de depreciação, qual será a classificação no balanço. A análise de balanço preocupa-se com as demonstrações financeiras que, por sua vez, precisam ser transformadas em informações que permitam concluir se a empresa merece ou não crédito, se vem sendo bem ou mal administrada, se tem ou não condições de pagar suas dívidas, se é ou não lucrativa, se vem evoluindo ou regredindo,
se é eficiente ou ineficiente, se irá falir ou se continuará operando. O grau de excelência da análise de balanço é dado exatamente pela qualidade e extensão das informações que conseguir gerar. O produto da análise de balanço são relatórios escritos em linguagem corrente. Nós teremos um no final da nossa aula, um exemplo prático. Na medida do possível, vale lembrar isso. Recomenda-se o uso de gráficos como auxiliares para simplificar as conclusões mais complexas. Ao contrário das demonstrações financeiras, os relatórios de análise devem ser elaborados como se fossem dirigidos a leigos, ainda que não sejam. Isto é, sua linguagem deve ser inteligível por qualquer mediano dirigente de empresa, gerente de banco ou gerente de crédito. É claro que isso não acontece com as demonstrações contábeis, que, aliás, não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Essas demonstrações apresentam-se carregadas de termos técnicos e suas notas explicativas voltadas para técnicos. Assim, a análise de balanço deve assumir também um papel de tradução dos elementos contidos nas demonstrações contábeis. Um relatório de análise que apresentasse dados em vez de informações não poderia ser considerado um bom relatório. Vejamos como não deve ser um relatório de análise. O índice de endividamento é de 220%. Isso significa que para cada R$100 de capital próprio, existem 220 de terceiros. Esse índice mostra um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, que, por sua vez, já crescera 18%. Os recursos de terceiros são predominantemente de curto prazo, 85%. Já os índices de liquidez encontrados foram, respectivamente, liquidez geral, 1,25%, liquidez corrente, 1,40% e liquidez seca, 1,01%, o que mostra que a empresa tem mais valores realizáveis do que dívidas a curto prazo. As informações apresentadas de forma técnica, complicada e com grandes riscos de serem incompreendidas no recorte de um relatório, devem ser adequadas ao estilo de relatórios específicos das análises das demonstrações contábeis, consideradas como ideal. Vejamos agora as mesmas informações trazidas pelo recorte anterior, só que agora escrito numa linguagem mais descomplicada. O grau de endividamento da empresa encontra-se em nível razoável em relação ao ramo de atividade. Entretanto, vem crescendo de maneira indesejável, pois há 2 anos podia ser considerado bom. A composição do endividamento mostra um perfil da dívida insatisfatória, devido à excessiva participação das obrigações de curto prazo. Já a liquidez da empresa pode ser considerada boa. Perceberam a diferença? Em linhas gerais, podemos listar as seguintes informações produzidas pela análise de balanço: situação financeira, situação econômica, desempenho empresarial, eficiência na utilização de recursos, pontos fortes e fracos, tendências e perspectivas, quadro evolutivo, dentre outras. A análise de balanço baseia-se no raciocínio científico. Na maioria das ciências, o processo de tomada de decisões obedece mais ou menos a seguinte sequência. Vejamos. Ocorre a escolha de indicadores, a comparação com padrões, logo tem-se o diagnóstico ou as conclusões e, a partir daí, toma-se as decisões. Na medicina, por exemplo, em qualquer exame preliminar, o médico tira a temperatura, afere a pressão, verifica a pulsação, etc. Esses são os indicadores. O médico compara, então, cada indicador com um padrão próprio. A pressão 12/8, por exemplo, é o ideal. Desenvolvido e aprimorado e, em seguida, ponderando conjuntamente seus indicadores, elabora suas conclusões, mental e fortemente transmitindo-a ou não ao paciente de alguma forma, que faz parte de sua técnica de trabalho. Em seguida, toma uma decisão, como internar o paciente ou encaminhá-lo a outro especialista, por exemplo, receitar medicamento ou simplesmente dizer que está tudo ok. As etapas mencionadas devem ser sempre em sequência e estar perfeitamente coordenadas. Entretanto, cada uma se vale de técnicas próprias. Por exemplo, a escolha de indicadores pode recorrer a técnicas modernas de engenharia, como raio laser e ultrassom,
Já a comparação com padrões se apoia na estatística, em experimentos e com cobaias, etc. A elaboração de diagnóstico ou conclusões distingue-se perfeitamente da etapa de comparação com padrões, pois é agora que serão devidamente ponderadas, pesadas e medidas as informações parciais obtidas nas duas etapas anteriores. Em análise de balanços, aplica-se, como dito, o mesmo raciocínio científico. Extrai-se os índices das demonstrações financeiras, comparam-se os índices com os padrões, ponderam-se as diferentes informações e chega-se a um diagnóstico ou conclusões. Tomam-se, então, as decisões. Quando essa sequência não é levada em conta, fatalmente a análise de balanço fica prejudicada. Às vezes, por falta de padrões ou por não se saber construí-los, deixa-se de fazer comparações. A qualidade da análise, então, fica comprometida, pois como se poderá fazer a afirmativa sem os elementos de referência? Falemos agora acerca das técnicas de análise. Temos a análise vertical e horizontal e a análise através de índices. A análise vertical e horizontal presta-se fundamentalmente ao estudo de tendências. A análise vertical baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações financeiras. Para isso, é calculado o percentual por cada conta em relação a um valor base. Convém atribuir, no balanço patrimonial, peso 100 ao total do ativo e do passivo e relacionar todas as contas dessas demonstrações com esse total. Na demonstração de resultado, convém atribuir peso 100 à receita líquida. A análise vertical mostra a importância relativa de cada conta dentro da demonstração e através da comparação com padrões do ramo de atuação ou com as relações da própria empresa em anos anteriores. Permite inferir se há itens fora das proporções usuais. Mostra, por exemplo, qual a composição dos recursos tomados pela empresa, qual a participação do capital próprio de terceiros, qual a distribuição destes a curto prazo e a longo prazo, qual a proporção dos recursos totais que está alocada no ativo circulante, ao ativo não circulante, etc. A comparação com seus correspondentes do ramo de atividade da empresa permite verificar a tipicidade dessas alocações. A análise horizontal relaciona cada conta da demonstração financeira com a sua equivalente de exercícios anteriores. Mede, portanto, a evolução das contas ao longo de 2 ou mais exercícios, permitindo uma ideia da tendência futura. A aplicação desse método permite determinar a evolução real das contas. Vejamos o exemplo. Para que eu consiga realizar a análise vertical de um demonstrativo, necessário é que eu utilize esta fórmula para chegar nos meus percentuais, onde eu tome a conta, no caso, por exemplo, a conta estoque, né? É uma conta contábil do meu ativo circulante, estoque. Ou eu posso também fazer essa mesma análise, eu vou comparar no caso aqui a conta estoque com o meu ativo total. Eu posso fazer essa mesma análise comparando a conta estoque dentro do meu ativo circulante. A lógica vai ser a mesma, tá? Mas no caso do exemplo trazido aqui, eu vou ter as contas em relação ao ativo total, tá? Ou ao passivo total multiplicado por 100. Um dividido pelo outro multiplicado por 100. Feito isso, eu vou encontrar o percentual. Por exemplo, se eu considerar aqui a conta disponibilidades, conta disponibilidade ela é formada por caixa e equivalente caixa, tá? Caixa, banco e aplicação de resgate imediato. Ao comparar no exercício de X2, a conta disponibilidade com o total do meu ativo 2018, eu tenho que esse valor de 93 corresponde a 4,6% do meu total aqui, que é 100%. A mesma lógica pode ser aplicada a empréstimos a sócios.
né? No caso aqui, no mesmo exercício de X2, eu tenho um valor de 20 em empréstimo a sócios no meu ativo não circulante, correto? Efetuando a divisão dele pelo total de 2018, eu consigo chegar no percentual de 1%. Logo, eu posso dizer que empréstimos a sócios corresponde, na análise vertical, a 1% do meu total. O mesmo ocorre no lado do passivo. Se eu for considerar aqui, no exercício de X1, por exemplo, a minha conta fornecedores, eu vou ter que 466 dividido por 1.549 vezes 100, eu vou encontrar o percentual de 30,20. Então, do meu total, 100% do meu passivo, 30,20 desse total está concentrado na conta fornecedores. Um outro exemplo, a conta empréstimo, a mesma lógica. Tomando o valor dos empréstimos, que no caso aqui é de 150, dividido mais uma vez pelo total do meu passivo, eu tenho que a minha conta empréstimo corresponde a um percentual de 9,7 do meu total. A análise vertical, considerada um dos principais instrumentos de análise de estrutura patrimonial, consiste na determinação dos percentuais de cada conta ou cada grupo de conta do balanço patrimonial em relação ao valor do ativo ou passivo. Do mesmo modo, a análise vertical determina a proporcionalidade das contas do demonstrativo de resultado em relação à receita líquida de vendas, considerado como sua base. Em relação ao balanço patrimonial, ela procura sempre mostrar, de um lado, a proporção de cada uma das fontes de recurso e, de outro, a expressão percentual de cada uma das atividades, das várias aplicações de recursos efetuados pela empresa. Comparando-se exercícios subsequentes, podemos constatar a mudança de políticas da empresa quanto à obtenção e à aplicação de recursos. Para se efetuar o cálculo da análise vertical no balanço, podemos apurar o percentual relativo a cada item do demonstrativo da seguinte forma. Vejamos. Eu vou tomar, então, cada conta ou grupo de contas e vou dividir, no caso aqui, pelo ativo total, multiplicando por 100 para encontrar em percentual. A análise vertical pode ser estendida também à demonstração de resultado do exercício, quando comparamos cada item do demonstrativo ao total da receita líquida de vendas. Vamos exemplificar como que pode ser feito o levantamento desses percentuais da análise vertical. Por exemplo, o meu grupo ativo circulante, em X1, ele deu um total aqui de 1.232. X2 quer dizer, 1.232. O total do ativo foi 2018. Esse 2018 eu atribuo 100%. E aí eu simplesmente jogo naquela forma. Eu pego a conta ou grupo de conta, divido pelo total e multiplico por 100. Logo eu vou encontrar o percentual 61, no caso do exemplo, 61,10. O mesmo pode ser analisado com relação à conta estoques, que no caso é de 700 unidades monetárias, comparando-a com o total do ativo e dividindo um pelo outro, multiplicando por 100, eu encontro o percentual 34,7. Então quer dizer que do meu total, do meu ativo total, meu 100%, eu tenho 34,7 no meu estoque. A mesma lógica pode ser feita no meu passivo. Por exemplo, o passivo aqui em X1, no exercício de X1, ele traz para mim na conta fornecedores, ele traz para mim aqui um valor de 468. Esse valor dividido pelo total referente ao mesmo exercício social, que é de 1.549, vezes 100, eu encontro o percentual de 30,20%. Então, a conta fornecedores, ela corresponde a 30,2% do meu total, que é 1.549. A mesma lógica aplicada aqui à conta empréstimos, também no passivo, onde empréstimo é 150, dividido pelo total de 1.549, eu encontro o percentual de 9,70. Tá ok? A análise vertical,
Pode ser estendida também a demonstração do resultado do exercício, quando comparamos cada item do demonstrativo ao total da receita líquida de venda. Atenção, comparamos cada item da demonstração de resultado com a receita líquida de vendas e não com a receita bruta, pois o objetivo é eliminar prováveis distorções com deduções de impostos, direitos e ou abatimentos e devoluções com a interpretação e análise dos valores. Vejamos. Então, trazendo a mesma lógica, agora com a demonstração do resultado do exercício, eu posso considerar, então, a receita líquida como sendo o meu 100% e vou analisar. No caso aqui, por exemplo, o custo da mercadoria vendida corresponde a qual percentual da minha receita líquida. Então, eu faço a mesma lógica. 1.420 dividido pelo total, que no caso aqui é 2.007. 1.420 dividido por 2.007 vezes 100, eu vou encontrar um percentual de 70,8%. Então, quer dizer que os custos das mercadorias que eu estou vendendo correspondem a 70,8% da minha receita líquida. A mesma lógica pode ser aplicada aqui no caso da depreciação. Eu tomo o valor da depreciação, no caso aqui X1 ainda, no exercício de X1, depreciação 16, divido 16 por 2.007 vezes 100, eu encontro um percentual de 0,8. Quer dizer que do meu total da receita líquida, eu tenho 0,8 destinado à depreciação. A análise horizontal é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo em cada período com o valor correspondente em determinado período anterior, considerado como base. Essa análise tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta ou grupo de contas, quando considerada de forma isolada. Complementa, no caso, a análise vertical, que nos informa o aumento ou diminuição da proporção de uma determinada despesa em relação a um determinado total, mas não nos diz se essa variação foi derivada do aumento ou da diminuição do valor absoluto da verba considerada. Encontra-se, portanto, os percentuais de evolução com base na seguinte fórmula: valor total do item dividido pelo valor do item no período base ou período anterior, vezes 100 menos 100, tá, gente? Vezes 100 menos 100. Por exemplo, se eu quero analisar determinada conta contábil, posso fazer essa análise, inclusive, em mais de 2 exercícios, o que, inclusive, é ideal. Eu quero analisar a conta estoque em 2015. Então, eu preciso saber qual o valor dessa conta em 2015, que seria, no caso, o valor atual. Se eu for comparar com 2014, eu vou pegar o valor da mesma conta em 2014, dividir um pelo outro, multiplicar por 100 e diminuir 100. Posso fazer análise também, no caso de 2015, em relação a 2013. O que vai alterar aqui? Apenas a questão do período base. Vou pegar a mesma conta estoque, o valor atual em 2015, dividido pelo valor em 2013, vezes 100 menos 100. Dessa forma, eu encontro o percentual da análise horizontal. Vamos verificar, então, como dito, como encontrar os percentuais de análise horizontal. Vamos analisar um caso prático aqui, ó. Se eu tenho, como eu disse, a conta estoques, eu estou analisando X1 em relação a X2, o exercício X2 em relação a 1. Se eu quero, por exemplo, como eu havia dito, a conta estoque, que no caso aqui é 700, ao analisá-la com relação ao período anterior, que é 800, vezes 100 menos 100, eu vou encontrar que ela variou 12,5%. Essa foi a variação negativa, inclusive, porque ela diminuiu, correto? De 800 ela passou para 700, então ela variou 12,5% negativamente. No caso, um outro exemplo, eu posso comparar agora a conta outros aqui no meu ativo circulante, que em 2001,
X1 ela estava um valor de 50 unidades monetárias, passou a 116 em X2. Logo, o aumento que ela sofreu foi de 132%. A mesma análise pode ser efetuada no meu passivo. Se eu for comparar a conta fornecedores, eu tenho que em X1 essa conta era de 468, passou em X2 para 590, logo sofreu um aumento de 26,1%. A conta financiamentos lá no meu não circulante, ela passou de 160 em X1 para 120 em X2. Logo, ela diminuiu. Esse percentual de diminuição foi de 25% negativo, porque houve a diminuição. É importante frisar que a análise vertical e a análise horizontal devem ser elaboradas sempre em conjunto, para verificar qual o grau de influência que uma exerce sobre a outra e, consequentemente, sobre a conclusão da evolução dos valores da empresa. Veja um exemplo de como deve ficar um balanço após encontrar os percentuais da análise horizontal. Então, eu separo uma coluna no próprio demonstrativo, onde eu trago todos os índices encontrados, na verdade, todos os percentuais, aqui também no meu passivo, todos os percentuais encontrados na minha análise horizontal, AH. Trago também uma coluna, onde eu trago os percentuais da minha análise vertical, também no exercício posterior. Lembrando que aqui eu vou ter, no caso, duas análises verticais, porque eu tenho dois exercícios, exercício 2 e aqui exercício 1. E apenas uma única coluna de análise horizontal, pois eu farei o comparativo de um ano em relação ao outro. Se eu tivesse um terceiro exercício aqui, X3, eu poderia incluir sim mais uma coluna com o percentual de análise horizontal. Além da análise vertical e horizontal, há também a análise com base em índices. A análise com base em índices é uma relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações contábeis que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa. Os índices constituem a técnica de análise mais empregada. Muitas vezes, na prática, ou mesmo em alguns livros, confundem-se com a análise de balanço com a extração de índices. Muito cuidado. A característica fundamental dos índices é fornecer visão ampla da situação econômica ou financeira da empresa, servindo de medida dos seus diversos aspectos. Tomando novamente a análise médica como parâmetro comparativo de exemplificação, podemos dizer que, assim como o médico usa certos indicadores, como já mencionado, pressão, temperatura, etc., para elaborar o quadro clínico do paciente, os índices financeiros permitem construir um quadro de avaliação da empresa. Há, porém, uma diferença. Enquanto o médico pode ter certeza de que há algo errado com o paciente que apresenta pressão muito elevada, talvez a iminência de um AVC, na empresa, um endividamento elevado não significa que esteja à beira da insolvência, da falência. Outros fatores, como o prestígio da empresa junto ao governo, relacionamento com o mercado financeiro, etc., podem fazê-la operar indefinidamente, mesmo que mantenha sempre elevado o seu endividamento. O índice financeiro, porém, é um alerta. Agora pergunto, quantos índices são necessários para uma boa análise? O que se deve ter em mente é que o importante não é o cálculo de um grande número de índices, mas de um conjunto que permita conhecer a situação da empresa, segundo o grau de profundidade desejada da análise, a qual é variável de usuário para usuário. O fornecedor, por exemplo, pode apenas querer rápidas informações sobre a empresa, a respeito de sua rentabilidade, do seu índice de liquidez, já que desta irá querer ter a certeza do recebimento daquilo que foi por ele vendido. Mas, se esse mesmo fornecedor estiver interessado não em vender mercadorias, mas em adquirir a própria empresa, cliente, ou fundi-la com a sua, evidentemente desejará uma análise muito mais profunda. A análise de empresas industriais, comerciais, através de índices tradicionais, devem ter no mínimo 4 e não é preciso estender-se além de 11.
índices, tá, gente? Isso aí não sou eu que estou dizendo, é o professor Dante Matarazzo, um escritor da área de análise de balanço. O aumento da quantidade de índices é também aumento de custo para a empresa. Portanto, a análise de índices entra em rendimento decrescente a partir de certo ponto. Além do custo-benefício, a análise de índices é do tipo que começa muito bem e vai perdendo fôlego à medida que se acrescentam novos índices, ou seja, há um rendimento decrescente. Quando, por exemplo, se dobra o número de índices, não consegue dobrar a quantidade de informações. Podemos subdividir a análise das demonstrações financeiras em análise da situação financeira e análise da situação econômica. Vejamos como isso se dá. A situação financeira da empresa ela é refletida através dos índices de estrutura e dos índices de liquidez. Por sua vez, a situação econômica ela é refletida através dos índices de rentabilidade. Quais são esses índices? Vejamos. Os índices de estrutura, selecionei 3 para vocês. É a participação de capitais de terceiros, também chamado de endividamento, a composição do endividamento, a imobilização do patrimônio líquido. Veremos cada um deles de forma detalhada. No caso, os índices de liquidez, eu tenho a liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca e a liquidez geral. Por sua vez, os de rentabilidade, separei para vocês os de margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Vejamos os índices de estrutura. No caso primeiro deles, como havia dito, a participação de capital de terceiros, ela vai dizer qual é o endividamento da empresa. Ela indica quanto a empresa tomou de capital de terceiro para cada R$100 de capital próprio. É um indicativo do índice, tá? Quanto ela tomou de capital de terceiro para cada R$100 de capital próprio. Aí esse índice ele tem a interpretação, assim como os demais. Quanto menor, melhor. Inclusive, o autor do nosso livro didático, ele faz uma observação para que a gente não se deixe iludir com essa observação, tá? É muito comum, inclusive, nos livros de análise de balanço, e ele, de fato, ele está certo. Eu gostaria apenas de pedir que, neste momento também, né, mais uma vez, nesse momento inicial, que analisemos essa tendência, até porque para eu comparar um ano com o outro, eu preciso saber que é interessante que ele reduza ou que ele aumente. Então vamos deixar um pouco de lado essa consideração do nosso autor. Para calcularmos esses índices, eu preciso então tomar o quantitativo de capitais de terceiros e dividir pelo patrimônio líquido. Lembrando que capital de terceiros é o meu passivo, tá? São as minhas obrigações. Então, capital de terceiros dividido por patrimônio líquido vezes 100. Eu vou encontrar, no caso aqui, eu tenho dados de uma empresa real, tá? 2011 e 2012. Efetuando esse cálculo, eu tenho que o índice de participação de capital de terceiro, ele era 154, passou para 183. Quer dizer que, para cada R$100 que eu possuo de patrimônio líquido, capital próprio, eu tenho R$154 que eu tomei emprestado. Eu posso fazer essa análise aqui na parte numérica mesmo, ó. O meu passivo ele está maior do que eu tenho de patrimônio líquido. Então, por isso que reflete esse valor. Aí, além de analisar o índice de forma, que a gente diz, o índice de forma intrínseca, o índice propriamente dito, eu posso analisar também a sua evolução de um ano para o outro. Então, se eu tenho uma situação em que para cada R$100 de capital próprio eu tenho 154 de capital de terceiros, eu posso dizer que eu estou endividado. E posso ainda afirmar que de um exercício ao outro, esse endividamento aumentou, porque em 2012, para cada R$100 de capital próprio, eu passei a ter R$183 de capital de terceiros. Então, esses dois índices mostram que em 2011, para cada R$100 de capital próprio, patrimônio líquido, a empresa tomou 154 de capital de terceiro, e que em 2012, para cada 100, tomou 183, é a observação do slide que eu acabei de ler para vocês na interpretação. Ainda no mesmo índice, vamos analisar de uma forma gráfica como que se dá aquela nomenclatura que nós trabalhamos lá. Se eu tenho aqui, então, passivo,
capital de terceiros, patrimônio líquido, capital próprio, exatamente o que o índice trouxe. Ó. Em 2011 eu tenho 100 de patrimônio líquido e 154 que eu tomei emprestado. Já em 2012, para cada 100, eu tenho 183 que eu tomei emprestado. Uma representação gráfica daquilo que já tinha sido dito. Agora sim, no próximo índice eu tenho a composição do endividamento. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é com as dívidas de curto prazo, aquelas dívidas que eu preciso pagar em breve, dentro de um ano ou até o término do exercício social subsequente. Eu tenho que me preocupar com elas, porque dívida a curto prazo é perigoso. Então ele indica qual o percentual de obrigações curto prazo em relação às obrigações total. Eu vou analisar o meu passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. Então eu tenho lá, vou fazer um desenho ao lado aqui mesmo, eu tenho aqui o meu passivo representando graficamente, eu tenho o meu passivo circulante, eu faço a análise dele em relação ao meu passivo, lembrando que aqui abaixo eu ainda tenho o patrimônio líquido. Então eu faço o meu passivo circulante em relação ao que eu devo, as obrigações exigíveis, ela corresponde a quantos por cento? E aí é o que esse indicador vai me dar. No caso aqui, ó, em 2011, eu tinha uma participação de 81% das minhas dívidas eram de curto prazo. Em 2012, por sua vez, passou para 54%. Para que eu possa dizer que esse 81% está fora do padrão, é algo ruim ou algo bom, eu precisaria de um comparativo, de uma empresa de mesmo porte, de mesmo ramo de atividade e talvez de mesmo mercado, tá? Mas aqui eu consigo inferir que quase mais de 80% da minha dívida em 2011 é de curto prazo. Então eu vou ter que me preocupar em quitar essa dívida. Em 2012, mais da metade, 54% das minhas dívidas ainda continuam de curto prazo. Porém, o que eu tenho que analisar também? A evolução. Houve uma diminuição de 81 para 54, de um exercício para o outro, o que aí, nesse caso, pode ser visto como algo positivo. Graficamente, como eu havia adiantado ali o desenho, eu tenho então das minhas dívidas, eu tenho 81% em 2011, que corresponde ao meu passivo circulante, as dívidas que eu tenho que pagar no curto prazo. Já o meu longo prazo, apenas 19%. Como eu disse, dívidas a curto prazo é algo ruim, eu preciso me preocupar a todo instante com elas. Em 2012, eu tenho que 54% daquilo que eu devo está no meu circulante, 46% no meu não circulante, dívidas de longo prazo, essas aqui. Longo prazo, curto prazo. E aí, pessoal, o que é interessante nós sabermos? Talvez essa empresa aqui em 2011, ela tem um endividamento, mas esse endividamento ele foi proposital. Às vezes ela tinha recurso próprio para poder investir em algum ativo, mas ela optou por tomar emprestado esse dinheiro. Por quê? Talvez ela analisou a questão de uma possibilidade de aplicação num fundo de investimento, por exemplo, ou no Tesouro Direto, que remunerasse melhor o capital dela. Então ela optou, só uma suposição, tá? Ela optou em aplicar recursos de terceiros e investiu o recurso próprio, tá? Então o endividamento não necessariamente sempre vai ser algo ruim, pode ser uma escolha da empresa. Vejamos agora o próximo índice, imobilização do patrimônio líquido. Quanto do meu patrimônio líquido está aplicado no meu ativo fixo? Quanto do meu patrimônio líquido está aplicado no meu ativo fixo? O meu ativo fixo, ele é composto pelo meu ativo não circulante, só um instante. Ativo não circulante menos o meu ativo realizável a longo prazo.
aqui eu encontro o meu ativo fixo. Quanto do meu patrimônio líquido está aplicado no meu ativo fixo. Então, verificando novamente, eu quero aqui que vocês não se apeguem muito à questão numérica da tabela não, tá? Só mesmo a evolução dos percentuais. Em 2011, eu posso dizer que 71% do meu ativo, do meu patrimônio líquido está aplicado no meu ativo fixo. Em 2012, por sua vez, passou para 121% do meu patrimônio líquido investido no meu ativo fixo. Então, eu posso deduzir que a empresa aplicou de forma incisiva aí na questão do imobilizado, do intangível ou investimentos, inclusive passando o meu 100%. Como é que passa o meu 100%? O que aconteceu aqui? Além de todo o meu patrimônio líquido, eu ainda tomei uma parte emprestada para aplicar em ativo fixo. E aí vem aquela questão, é algo ruim, é algo bom? Aqui, como disse, né, a interpretação ela traz, quanto menor, melhor. Sim, se for uma empresa de consultoria, por exemplo, e eu me deparo com uma situação dessa, uma empresa de consultoria, para que ela vai ter investimentos em ativo fixo? Não justifica. Agora, se for uma transportadora, se for alguma empresa que tenha um maquinário pesado, aí sim, aí justifica a questão do alto investimento no meu imobilizado, no meu ativo fixo, ok? De forma gráfica, nós podemos ver exatamente o que foi dito aí, ó. Então, dos 100%, cada 100 que eu tenho no patrimônio líquido, eu investi 71 em ativo fixo. No caso de 2012, para cada 100 de patrimônio líquido, eu investi 121 no meu ativo fixo. Lógico que o que excedeu ao 100 veio daqui do meu passivo não circulante ou do meu passivo circulante, que eu não tenho essa informação, tá? Mas o que eu sei é que eu precisei complementar o meu ativo fixo com capitais de terceiro. Passemos agora aos índices de liquidez. Inclusive, o material de vocês enfatiza bastante os índices de liquidez. A interpretação deles traz uma visão bastante gerencial. Inclusive, mais uma vez, ao término da nossa aula, eu tenho um caso prático de uma empresa, de análise de balanço de uma empresa. Vamos lá, então. Índice de liquidez imediata. O que é o índice de liquidez? Índice de liquidez demonstra o potencial de pagamento da empresa. Se ela tem capacidade de pagar as suas dívidas a curto prazo e um pouco mais o liquidez geral, já considerando inclusive as dívidas de longo prazo. Você vai verificar a capacidade de pagamento. Então, o disponível, o que compõe o meu disponível? É o chamado caixa e equivalente caixa, como o próprio nome diz. Está disponível, está na mão, então caixa e equivalente. O que eu tenho no meu disponível? Eu consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo? Olha só o meu passivo circulante. Vamos para os índices. E aí sim, quanto maior, melhor. De fato, quanto maior, melhor. Todo índice de liquidez, se ele for igual a 1, quer dizer que eu pago o que eu devo e não sobra nada. Se ele é, por exemplo, 1,2, eu estou dizendo que eu consigo pagar o que eu devo e ainda me sobra 20 centavos de cada real que eu devo. Se ele é 0,8, eu sei que faltam 20 centavos para cada R$1 que eu devo, então eu não consigo quitar as minhas dívidas. Notem aqui que eu tenho 0,43 em 2011 e 0,64 em 2012. Mas eu estou considerando dinheiro em caixa, banco, aplicações de resgate imediato. A tendência é que as empresas apresentem esse índice menor que 1 mesmo, porque é muito difícil uma empresa manter uma quantidade grande em caixa, equivalente caixa. Não estou dizendo que é impossível, mas é um pouco mais difícil, tá? O que eu posso deduzir aqui por esses dois índices que eu apurei aqui? Que 0,43 não consegue, né? Falta aí 57 centavos, 0,57 para eu poder quitar as minhas dívidas de curto prazo se eu fosse considerar só o meu disponível. O que eu tenho que analisar mais uma vez é a evolução. Houve uma melhora de 0,43 para 0,64, houve uma melhora de pagamento
com recursos do disponível. Mais uma vez, de forma gráfica, eu tenho no meu disponível, caixa equivalente caixa, 43 centavos para cada R$1 de dívida. Em 2012, eu tenho 0,64 para cada R$1 de dívida, apresentando aí, portanto, uma melhoria na análise. O próximo índice de liquidez, chamado de liquidez corrente. Aqui eu analiso as minhas dívidas, os meus recursos de curto prazo com as minhas dívidas de curto prazo. Eu faço a divisão de um pelo outro. Ele vai me dizer quanto a empresa possui no meu ativo circulante para cada R$1 de passivo circulante. Olha só, em 2011, ele apresentou um índice de 1,46. Opa, lembra no slide anterior que eu mostrei para vocês a respeito se estiver acima de 1, quer dizer que eu estou pagando e com sobra ainda? Então, eu estou pagando para cada R$1 que eu devo no curto prazo, eu tenho 1,46, quer dizer que me sobra 46 centavos. Inclusive, além de quitar as minhas dívidas de curto prazo, ao considerar a evolução de um exercício ao outro, eu vejo que essa situação se tornou até mais confortável. De 1,46, ele foi para 1,61, demonstrando aí uma melhoria no potencial de pagamento das dívidas de curto prazo com os recursos de curto prazo. Graficamente, então, para poder visualizar, para cada R$1 que eu tenho no meu passivo circulante, eu tenho 1,46 no meu ativo circulante. Em 2012, para cada R$1 de passivo circulante, eu tenho 1,61 de ativo circulante. Vejamos agora a liquidez seca. O que é a liquidez seca? No material de vocês, o autor considerou liquidez seca como sendo ativo circulante menos despesas antecipadas. Aqui nesse exemplo, eu vou mostrar uma outra forma de calcular essa liquidez seca. Às vezes a empresa não tem despesas antecipadas ou trabalha com mercadorias e é uma outra forma que aparece também na literatura. Como eu tenho os dados de uma empresa, como eu disse, são dados verídicos e essa empresa tem estoque, eu vou considerar aí essa fórmula considerando os estoques ao invés da despesa antecipada. Como é que eu faço? Eu tomo o meu ativo circulante, retiro os meus estoques e divido pelo meu passivo circulante. Qual é a lógica desse índice? Ele quer dizer se o que eu tenho no meu circulante, desconsiderando o meu estoque, se eu consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo. Ele demonstra de forma implícita o grau de dependência que a empresa possui do estoque. Por exemplo, notem, vou voltar um slide aqui para vocês analisarem. Essa mesma empresa com os mesmos dados, ela consegue quitar as dívidas a curto prazo. Verifiquem. Ela consegue quitar as dívidas de curto prazo. Para cada R$1 de dívida, eu tenho em 2011 1,46. Ao considerarmos o índice anterior, notem que com os mesmos dados eu tenho 0,9 em 2011 e 0,87 em 2012. Apesar do índice anterior ter demonstrado uma melhoria ao longo do tempo, eu consigo identificar um grau de dependência dos meus estoques. Por quê? Porque os meus índices eles estão menor que 1. Eles estão menores que 1, na verdade. Menores que 1. Quer dizer que eu preciso vender para poder pagar as minhas dívidas de curto prazo. Nunca é demais lembrar, dívidas de curto prazo é um dos itens que mais fazem com que as empresas entrem em insolvência, tenham falência declarada. Então, é um item que merece total atenção. No caso aqui, o que esses indicadores podem dizer? Pode me dizer que eu preciso vender para poder pagar o que eu devo. Além disso, houve uma pequena piora na situação, vamos dizer assim. O grau de dependência dos estoques, ele aumentou de um ano para o outro, porque o índice diminuiu, logo o grau de dependência dos estoques aumentou. Inclusive, se eu for calcular isso aqui em termos percentuais, vocês vão ver que ele é um percentual maior do que a evolução do meu ativo circulante. Tá ok? Então, essa é a análise. Quanto
qual o meu poder de pagamento das dívidas de curto prazo, retirando o meu estoque da minha conta. Eu quero saber se eu não precisar vender nada, eu consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo? A resposta para os dois exercícios aqui é não. Apesar com uma diferença pequena, tá? Isso aí a gente tem que considerar no nosso relatório. De 0,9 para 1 a diferença é pequena, mas ainda assim eu preciso vender primeiro para poder pagar o que eu devo. De forma gráfica, como os demais, para cada R$1 de dívida circulante, eu tenho 0,9 de ativo circulante menos estoque. No ano seguinte, para cada R$1, eu tenho 0,87 menos estoque. Próximo índice, liquidez geral. Aqui considera tudo. O que eu tenho de dívidas passivo circulante mais passivo não circulante? O que eu tenho de dívidas exigíveis, eu consigo quitar com o que eu tenho no meu circulante e mais o meu realizável a longo prazo? E aqui eu tenho que me atentar que eu estou retirando, né, o investimento, aqueles outros itens lá. Investimentos, imobilizado, e o intangível. Eu não considero. Intangível. Eu não considero. Por quê? Entende-se que a empresa precisa desses itens para poder operacionalizar. Então, se eu tiver que recorrer a eles para pagar dívida, é porque a situação realmente não está muito boa. Então, considerando tudo o que eu tenho no meu circulante e no meu circulante, consigo pagar tudo o que eu devo, aí também no circulante e não circulante? Vamos para os índices. Quais foram os índices que nós encontramos? Eu tenho, então, em 2011, 1,18. Em 2012, 0,88. O que isso quer dizer? Em 2011, eu conseguia pagar tudo que eu devia. Isso é fato. E ainda com uma sobra de 0,18. Só que em 2012, a situação ficou um pouco complicada. Por quê? Eu já não chegou a A1. Se não chegou a A1, quer dizer que eu não consigo quitar as minhas dívidas. Há aí um déficit. E olha só o comparativo aqui do meu passivo não circulante, Olha o que ele aumentou de um ano para o outro, ó. Olha em termos valorativos, 314.360. Ele foi para 1.170.788. Ele aqui merecia até, inclusive, uma análise horizontal para eu saber qual foi esse percentual de aumento, que foi um aumento muito grande, o que refletiu no índice onde ele não chegou a 1. Ele ficou em 0,88. O que é isso? A minha dívida de longo prazo aumentou. Logo, ela eliminou o potencial de pagamento. Se eu fosse pagar tudo que eu devesse hoje, ela eliminou. Qual é a minha preocupação? O senhor disse que a dívida de curto prazo que é perigosa. Sim, realmente é a preocupação da empresa, o passivo circulante. Tem que ser a preocupação primordial. Só que o que acontece? O que é não circulante, o que é longo prazo, um dia se torna curto prazo. Então, o que hoje é dívida que, teoricamente, eu não deveria me preocupar muito, em breve eu terei essa preocupação. Analisando esses dados aqui, eu posso dizer que a empresa ela precisa faturar mais, ela precisa demonstrar mais receita, ela precisa crescer as vendas dela. Por quê? Porque, por algum motivo, que aqui eu não consigo, de forma isolada, eu não consigo identificar, tá? A análise, a gente está verificando de forma individualizada, mas a análise de balanço, ela abrange todos os índices e mais os outros demonstrativos, notas explicativas, para eu entender o que está acontecendo na empresa. Mas eu consigo dizer que as minhas dívidas de curto prazo subiram exorbitantemente, ok? No primeiro exercício eu conseguiria pagar as minhas dívidas com uma pequena sobra, mas no segundo exercício eu já não consigo mais, ok? Bom, passaremos então aos índices de rentabilidade. Os índices de rentabilidade, eu trouxe aqui a margem líquida, é o que vai informar para você qual a margem de lucro,
tá? Então, em 2011, eu tinha uma margem de lucro de 4,66, em 2012 passou para 3,77. Para eu poder calcular, basta pegar o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Olha que agora já são itens aqui lá na minha DRE, tá? Eu já estou extrapolando aqui a análise para DRE. Então, lucro líquido dividido pelas vendas líquidas vezes 100, eu encontro esse percentual. O que ocorreu aqui? Ocorreu uma diminuição de um exercício ao outro, algo negativo, né? O próprio índice aqui, ó, lembra que eu falei que era interessante sabermos o significado da questão da interpretação do índice? Então, a interpretação, o próprio índice já diz, quanto maior, melhor, o que não é o caso, ele está diminuindo. Eu não posso dizer se esse percentual é um percentual bom ou ruim, tá? Depende do meu ramo de atividade, da empresa que eu atuo e tal, mas, enfim, ele está diminuindo. No caso da rentabilidade do ativo, ele mostra quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100 investido no ativo. Eu vou tomar, então, o meu lucro líquido, né, lá da minha DRE, e o meu ativo, do meu balanço, multiplicar por 100. Aqui eu tive que, em 2011, eu obtive 8,2, em 2012 passou para 4,19, ok? Então, houve aí também um decréscimo, sinalizando aí uma diminuição da rentabilidade do meu ativo. No caso da rentabilidade do patrimônio líquido, ele vai comparar o lucro líquido da DRE com o patrimônio líquido. No caso, pode ser o médio ou o patrimônio líquido normal, vezes 100. Eu encontro 23,64 em 2011 e em 2012, 13,48. Houve aí uma queda aí de mais de 10%. Então, significa quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100 de capital próprio investido. O que está acontecendo com essa empresa? A gente percebe que ela está perdendo a rentabilidade, ok? E agora eu trouxe para vocês um caso prático para finalizar a nossa aula. Eu tenho aqui o balanço da empresa TIM Participações, tá? SA. Ela foi escolhida de forma aleatória, não teve nenhum porquê, mas aí eu trouxe os dados. Quem depois quiser conferir pode olhar lá no site da BMF Bovespa, que vai conseguir os dados dessas e todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Eu tenho o total de cada grupo. Desse total de grupo, eu consegui extrair esses índices, tá? 0,81, por exemplo, 0,79 e 0,74. E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada na evolução de cada um deles. Eu trouxe aqui os principais relatos. Vamos ver. Dos índices de liquidez, o geral foi o único que se mostrou preocupante, pois em nenhum dos exercícios o somatório dos ativos circulantes e realizáveis a longo prazo foi suficiente para arcar com os compromissos, junto ao capital de terceiros como um todo. Vale ressaltar ainda que ocorreu uma diminuição do potencial de pagamento ao longo do período em 9,71%, ao se comparar 2014 a 2016. A empresa consegue arcar com suas dívidas de curto prazo com uma sobra pequena de ativo circulante, porém de maneira progressiva ao considerarmos os 3 últimos exercícios sociais findados. Fato esse que denota uma melhoria na qualidade do potencial de pagamento. Vale ressaltar que a empresa em nenhum dos exercícios se mostrou dependente dos seus estoques. Fato esse que denota grande relevância, haja vista o grau de liberdade que tal situação fornece o dia a dia das empresas. Mais 3 itens. A participação do capital de terceiro apresentou acentuada em todo o período analisado, onde as dívidas superaram em mais de 100% do que a empresa possui de capital próprio. Há de se ressaltar, no entanto, uma progressiva, mas modesta diminuição ano a ano dos percentuais de endividamento. Percebe-se também que a empresa passou a investir mais do seu capital próprio em ativo fixo, também de maneira progressiva ao longo do ínterim analisado. Fato esse preocupante, pois acaba por forçar a empresa a recorrer a novos empréstimos para financiar seu capital de giro. Não bastasse, a rentabilidade do ativo mostra-se em declínio no último exercício, apesar do retorno ter sido mais do dobro daquilo investido. Ocorreu uma diminuição de 170,86% em relação ao exercício anterior. Notem que em todo exercício, em toda análise, eu evitei usar números, evitei utilizar comparativos entre índices, tá? Eu trago, então, apenas analisando todos esses índices,
com a sua respectiva evolução ao longo dos 3 exercícios, eu consegui extrair todas essas informações. Eu peço que vocês retomem essa tabela, vou disponibilizar esses slides para vocês, retome essa tabela e verifique o que foi escrito, o que foi relatado acerca dos demonstrativos. Bem, pessoal, finalizamos aqui a nossa videoaula. Trouxe de uma forma mais prática a teoria da análise de balanço. Espero que as informações aqui passadas tenham sido proveitosas para a formação de vocês. Continuo à disposição no nosso ambiente virtual de aprendizagem para quaisquer dúvidas. Grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.